Bitcoin, nesse momento, está corrigindo após uma excelente movimentação de alta na semana passada e, tecnicamente, ele está onde ele deveria estar, corrigindo numa região gráfica onde ele deve respirar para continuar a sua movimentação de alta. Se segurando nessa região, tudo segue de acordo para que nós tenhamos uma movimentação fortíssima de alta nos próximos dias. Enquanto o BTC está corrigindo, alguns indicadores estão apontando para uma alta iminente, como é o caso do cruzamento dourado, que está muito perto de acontecer. Eu vou falar sobre ele e outros indicadores aqui nesse vídeo de hoje. Então, se você tem interesse nesse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Cripto. Bitcoin, depois de realizar um movimento excelente de alta, a semana passada finalizou na região de 69.300 dólares, voltou agora para testar um topo anterior como suporte, um movimento completamente normal, como vocês vão ver aqui na tela agora. E eu vou trazer diversas outras informações a respeito do mercado cripto para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Então, se você ainda não deixou o like, já deixa esse like maroto aí para fortalecer aqui o YouTube a continuar entregando conteúdo para cada vez mais pessoas. Olha só, pessoal, o movimento aqui, ele é o seguinte, é um movimento normal de acontecer, tá? Olha só comigo aqui, vamos analisar pelo movimento anterior para simplificar para vocês esse tipo de movimento aqui que está acontecendo agora. Olha só, o Bitcoin, ele dá a primeira pernada de alta, ele forma um fundo aqui e ele forma aqui um pivô de alta, rompendo essa região. Essa região aqui agora, então, é o novo suporte do Bitcoin. Ele dá mais uma pernada de alta, aqui a gente pode observar esse movimento acontecendo, ele dá mais uma pernada de alta e quando ele volta para corrigir, ele volta justamente nessa região aqui. E justamente ele segura nessa região e não perde essa região em nenhum momento. Observe que ele chegou a dar uma agulhada aqui para baixo, porém ele deu uma agulhada e fechou dentro dessa região novamente. E justamente o que está acontecendo aqui é o seguinte, o Bitcoin ele dá a pernada de alta novamente e volta nessa região aqui desse topo anterior, justamente nessa região aqui de 65.900 a 66.500 para testá-la como suporte. Inclusive, ele vem deixando aqui um padrão de price action nesse candle martelo, que é um padrão bullish, ou seja, indica que tentaram derrubar o preço, mas os vendedores não conseguiram derrubar esse preço. E justamente ele volta a fechar perto da abertura do candle. Fechando dessa forma aqui, deixando um martelo no candle diário dentro de uma zona de suporte, é um indicador bullish, ou seja, uma correção saudável para o preço continuar subindo. E está perto de acontecer algo com o Bitcoin que historicamente traz um retorno bem positivo e isso daqui, no ano passado, quando aconteceu, foi justamente no mesmo mês que nós estamos agora, no mês de outubro. É muito interessante observar esses padrões sempre se repetindo no Bitcoin. Eu estou falando, pessoal, do Golden Cross, o cruzamento dourado. Só pelo nome você já entende que é algo positivo. Mas o que é isso? Isso é o cruzamento da média de 50 períodos com a média de 200 períodos. A média de 50 vindo por baixo e cruzando a média de 200 períodos para cima. Aqui a gente pode observar justamente, como eu falei, em outubro de 2023, esse cruzamento acontecendo. E eu peguei aqui para observar o retorno que deu operar esse indicador aqui, essa indicação das médias, e foi de 116%. Ou seja, quem comprou quando as médias se cruzaram para cima, ativando o padrão muito conhecido Golden Cross, teve um lucro de 116% nessa pernada que o BTC deu de 29 de outubro de 2023 até março de 2024. E observem o que está acontecendo aqui. A média de 50 períodos foi abaixo da média de 200. A média de 50 ela está inclinada para cima, vindo para romper a média de 200 período para cima, configurando o Golden Cross, justamente o cruzamento dourado. E aqui você pode observar que quem comprou um pouco antes do cruzamento dourado acontecer em 2023, que foi justamente esse período aqui, ainda conseguiu pegar o BTC, em vez de pegar em 30 mil, 35 mil, quando aconteceu o cruzamento de fato, conseguiu pegar em 25 mil. Então, esse movimento aqui, ele geralmente traz um retorno significativo. É um movimento muito raro de acontecer, tá? Você observa aqui que desde outubro de 2023 só houve esse cruzamento para cima, só houve o cruzamento para cima em outubro de 2023, depois ele cruzou para baixo aqui em meados ali de junho de 2024, fez um retorno negativo aqui, beleza, então entregou também um cruzamento aqui para baixo que deu um retorno negativo para quem operou ali, porém agora que ele está voltando a fazer novamente o cruzamento na direção para cima. Então você observa que é um sinal raro de acontecer, que está acontecendo agora justamente no mesmo período de quando ele aconteceu no ano de 2023 e trouxe um retorno, como eu mostrei aqui na tela, de mais 116%. E um outro movimento muito interessante que está acontecendo também
é que quando a gente observa a mineração do Bitcoin, a dificuldade para minerar um Bitcoin, a gente observa que ela está nas máximas históricas. E isso faz com que os mineradores tenham que gastar mais para minerar um Bitcoin. Eles têm que melhorar a sua capacidade ali de mineração. Eles precisam melhorar os seus equipamentos. E se eles melhoram os equipamentos, se a dificuldade está nas máximas, o custo para minerar um Bitcoin está nas máximas, vocês acham que eles vão querer vender abaixo do custo de mineração deles? Por exemplo, atualmente eu já expliquei para vocês que o custo para minerar um Bitcoin está na região de US$ 70.000. Faz sentido para um minerador gastar para minerar um Bitcoin, ter todo o trabalho para minerar um Bitcoin e vender em 66, que é o preço que ele está agora? Não faz nenhum sentido. Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. Você acha que faz sentido uma empresa ir lá, explorar o ouro de uma região, minerar o ouro de uma região, enviar equipamentos e tudo mais para vender mais barato do que o custo de mineração que eles tiveram? Não faz nenhum sentido, isso não acontece em nenhum local do mundo. Então não é no Bitcoin que isso vai acontecer. Na minha visão, o que está acontecendo agora é uma assimetria com relação a esse preço, ao custo de dificuldade para minerar um Bitcoin. E assimetrias, tecnicamente, são corrigidas com velocidade, são corrigidas rapidamente. Então presta atenção porque você pode estar tendo agora mais uma oportunidade de comprar Bitcoin em um movimento de correção, tá? E um outro ponto envolvendo essa dinâmica da mineração que também está rolando nesse momento, considerando o que vem acontecendo com os mineradores, é um indicador aqui envolvendo a receita de mineração abaixo da média de 365 dias. Observa aqui comigo esse movimento. Desde o halving em abril, a receita de mineração tem estado abaixo da média móvel simples de 365 dias, atualmente precificada em uma receita aqui de 40 milhões. Historicamente, uma vez que a receita total do minerador sobe acima da SMA 365, isso coincide com uma corrida de alta do Bitcoin, o que tem sido visto historicamente. Olha só do que a gente está falando, tá? Aqui, quando a gente dá um zoom, a gente consegue ver aqui meio borrado que a média, a SMA 365, é essa linha azul aqui. Olha só o que acontece toda vez que a receita dos mineradores cruza essa média para cima. Olha só, aqui na linha preta nós temos o preço do Bitcoin, na linha laranja nós temos a receita dos mineradores e essa linhazinha azul aqui é a SMA 365. Observa aqui o que aconteceu, olha só. A gente veio aqui com a receita dos mineradores abaixo da SMA 365, ela cruzou para cima, foi justamente ali no final de 2023 e o BTC desempenhou um movimento de alta. Olha só como a receita dos mineradores explodiu para cima aqui. Aqui a gente também consegue observar anteriormente esse movimento acontecendo, olha só, em 2020, antes da alta acontecer, a SMA é cruzada para baixo, aqui a receita cruza a SMA para baixo. Uma vez que ela cruza para cima, a gente consegue ver aqui justamente que isso marca um fundo para o BTC e ele começa a sua pernada de alta. E olha só o que está acontecendo aqui agora, nesse momento. Eu sei que está bem borrado, mas é porque a gente tem que dar um zoom aqui amplificado para conseguir entender esse movimento. Observem como a receita dos mineradores se aproxima da SMA para romper ela para cima. Então isso é mais um indicador que historicamente traz uma movimentação de alta para o Bitcoin. Ou seja, vocês estão vendo, além dos indicadores que eu já estou trazendo aqui no vídeo de hoje e dos outros indicadores que eu trago nos outros vídeos, vocês estão vendo que está tudo alinhado para uma alta verdadeira acontecer. Então enxerga todas as quedas, todos os movimentos de correção como uma oportunidade para você se posicionar melhor, às vezes abaixar o seu preço médio. Por exemplo, se você comprou o BTC em 69, você já pode abaixar seu preço médio um pouco nessa região de 66. Muitas oportunidades surgem em altcoins quando o BTC faz um movimento como esse de queda de 5%. Algumas altcoins que estavam subindo bem caem 15%, 20%. Então enxerga isso como uma oportunidade. Esse momento que nós estamos vivendo no mercado agora é um momento agora de plantar. Depois que você vai colher. Depois que você vai colher, porque eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece passando os dias pós-halving. Eu vou trazer essa informação aqui para vocês agora. Olha só que ridículo isso aqui. Tá vendo esse círculo vermelho aqui embaixo? Tá vendo esse círculo? Esse círculo é onde nós estamos atualmente no halving do Bitcoin, ou seja, no ciclo do Bitcoin. É como se em 2020, 2021, nós estivéssemos aqui. É como se em 2017 nós estivéssemos aqui. É como se em 2013, 14 nós estivéssemos aqui. É como se em 2012 nós estivéssemos aqui. Olha só o que o Bitcoin faz de acordo com os dias passando pós-ciclo dele. Ele tem um tempo para subir. Historicamente, o pico que ele bate é cerca de 1 ano e meio pós-halving. Observa aqui o que ele fez no ciclo de 2020, bateu a sua máxima aqui por volta de 675% de lucro
Em 2017, ele bateu a sua máxima entregando 2.800% de lucro. Em 2013, ele bateu a sua máxima entregando aqui 9.000% de lucro. Então, é um movimento, pessoal, que demanda tempo, porém, ele é muito lucrativo. Por isso, utilize esses movimentos agora simplesmente para melhorar o seu preço médio ou fazer entradas em novas altcoins, como eu falei com vocês, porque muitas oportunidades surgem nesses movimentos de correção do BTC nas altcoins. E seguinte, vocês acham que a maior gestora de ativos do mundo, com 10 trilhões de ativos sob gestão, está comprando ou está vendendo Bitcoin nessa queda que aconteceu recentemente? Eu preciso falar o que ela está fazendo? Mais uma vez, enquanto o mercado entra em pânico, a BlackRock basicamente comprou 329 milhões quando ele caiu ali na segunda-feira. Ontem ela comprou mais 43 milhões, enquanto alguns vendem. A maior gestora de ativos do mundo aproveita a queda, porque a projeção dela para o BTC não é em 70, não é em 75, não é nem em 100. A projeção dos caras para o BTC é que ele possa chegar em 2,5 milhões de dólares por unidade. Então, comprar em 65, em 66, em 67 ou em 69, para eles tanto faz. A maior gestora de ativos do mundo está projetando o BTC em 2,5 milhões de dólares por unidade. Siga o Smart Money, é só isso que eu falo. E quando a gente olha para a liquidez global, a gente vai observar o BTC com uma descorrelação aqui com a liquidez global que não acontece. Então, isso daqui é o que eu falo para vocês sobre assimetria. O BTC está atrasado e quando você se atrasa, o que você tem que fazer é correr atrás. Por isso que é muito perigoso você ficar de fora do mercado cripto agora, porque se o BTC pisar no acelerador para correr atrás do tempo perdido, você pode ficar aí desesperado de fora do mercado. E tecnicamente, quando você olha aqui para o movimento do Bitcoin, ele sempre ganha valor ao longo do tempo. E o dólar, por exemplo, sempre perde valor ao longo do tempo. Então, quando você soma o fato do Bitcoin ganhar valor ao longo do tempo com o fato do dólar e sendo impresso em maior quantidade, vai perder valor. Esse é o reflexo da liquidez global aumentando, pessoal. As moedas fiat estão sendo impressas, por isso que a liquidez global está aumentando. A facilidade para tomar dinheiro nos bancos centrais é facilitada quando, por exemplo, um banco central corta juros. Então, a quantidade de dinheiro em circulação aumenta. A quantidade de dinheiro em circulação aumentando, a inflação aumenta e a moeda perde valor. Isso é uma programação da moeda fiat. Ela sempre vai perder valor ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, a gente está dando o exemplo do dólar, mas se você for colocar aqui real, por exemplo, não tem nem o que falar. O real está fadado ao fracasso, assim como outras moedas que vieram antes do real foram fadadas ao fracasso por conta da hiperinflação. Agora, para você ter uma noção a respeito do poder de compra do Bitcoin, como que ele cresce ao longo do tempo, lembre-se do seguinte, lembre-se que lá em 2010, um comprador de Bitcoin que tinha 10 mil Bitcoins decidiu trocar esses 10 mil Bitcoins por duas pizzas. Tamanho grande, né? Pelo menos. Duas pizzas tamanho grande por 10 mil Bitcoins. Quando a gente converte hoje 10 mil Bitcoins, a gente vai ver que esse valor chega a aproximadamente 660 milhões de dólares. O cara pagou 660 milhões de dólares em duas pizzas em 2010. Hoje, com 0,0000001 BTC, você compra duas pizzas. Olha só como que essa moeda está programada para ganhar valor ao longo do tempo, conforme a liquidez global cresce ao redor do mundo, o que nunca vai deixar de acontecer. E por isso que o modelo Stock to Flow, que considera a escassez do Bitcoin e a demanda por Bitcoin, programa aqui o BTC para chegar a 422 mil dólares em maio de 2025. O modelo Stock to Flow, se você observar aqui, ele não acerta sempre o preço do BTC. Porém, o que ele acerta, e para mim já está mais do que ótimo, é a direção do movimento. Você observar aqui, ele sempre acerta a direção do movimento ao longo do tempo. Então, vamos supor que chegue em maio de 2025 e o BTC não está em 420, mas está em 300. Eu vou falar que ele errou? Eu não vou falar que o indicador errou, porque ele está acertando a direção do movimento. Para acertar o valor cravado, é algo ali que precisa ter bola de cristal para acertar, beleza? Mas, por conta da dinâmica de escassez do BTC, com a dificuldade por minerar um Bitcoin sempre aumentando, a recompensa por minerar um Bitcoin sempre diminuindo ao longo do tempo, com os halvings acontecendo,
Os ETFs buscando comprar muitos BTCs, os institucionais entrando pesado em compras de BTCs, BTC se tornando escasso e a demanda crescendo cada vez mais, a liquidez global ao redor do mundo crescendo, entrando em expansão como nós estamos vivendo agora, o BTC está fadado ao sucesso. Então, por isso que, segundo o modelo Stock to Flow, nós poderíamos ver o BTC aproximadamente em 422 mil dólares em maio de 2025. E agora, quando a gente vem para uma questão exclusiva do mercado cripto, fica fácil de entender por que tamanha dificuldade para o BTC romper a região de 70 mil. Olha só o que acontece naquela região de 70 mil. Nós temos aproximadamente 31 bilhões de dólares para serem liquidados caso o BTC vá em 70.500. O que acontece nessa ocasião aqui é o seguinte: esses investidores defendem a sua posição. Se você tem muito a perder se o BTC chega na região de 70.500, você defende a sua posição. E para chegar num tamanho de liquidação de 31 bilhões de dólares nessa região, significa que tem muito investidor grande cortado no BTC ali. Quem shorta está apostando que o preço vai cair, ganha dinheiro em uma queda do ativo. Então tem muito investidor grande shortado ali na região de 70.500 também. Porém, esses caras eles precisam tomar muito cuidado, porque nesse movimento recente, o BTC foi em 69.600. Ficou muito perto de liquidar eles. E na minha visão aqui, uma vez que a gente trisque nessa região de 70.500, encostou ali a pontinha em 70.500, vai começar uma cascata de liquidação. E a gente vai direto romper o topo anterior do BTC e depois buscar um novo topo histórico, uma nova máxima histórica, provavelmente acima da região de 100 mil dólares, podendo chegar aí, pelo modelo Stock to Flow, até 420 mil dólares até maio de 2025. E agora eu quero falar com você o seguinte: com menos de R$ 1 por dia, ou seja, R$ 1 para você que está no mundo dos investimentos, acredito que seja um valor irrisório e qualquer um vai ter esse valor aí. Com menos de R$ 1 por dia, você conseguirá ter acesso ao clube de membros aqui do canal Invest Cripto e ter acesso a 2 lives exclusivas para membros aqui do canal, onde eu analiso o mercado, tiro dúvidas dos membros e analiso altcoins que os membros me pedem também. Você terá acesso a um grupo fechado para membros no Telegram, onde eu compartilho informações em tempo real, às vezes é 1, 2 horas da manhã, eu estou compartilhando informações com os membros ali no grupo. E além disso, você também terá acesso a uma planilha com diversas altcoins promissoras para surfar o ciclo de alta, tendo moedas ali de inteligência artificial, RWA, DeFi, meme coins, diversas altcoins promissoras e melhor do que saber as altcoins é saber o momento de entrada. Então, semanalmente eu faço uma análise de todas as altcoins que estão na planilha e compartilho as melhores entradas com os membros do canal. Sabendo disso, com menos de R$ 1 por dia você vai poder ter acesso a tudo isso. Você ainda vai ficar de fora do clube de membros aqui do canal. Com uma entrada completamente errada que você faz no mercado comprando uma altcoin, você perde até mesmo 10 vezes o valor para você virar membro aqui do canal. Então vem comigo, clica no botão seja membro e vem surfar esse ciclo de alta junto comigo. E para você que quer fazer day trades e swing trades no mercado cripto, eu tenho a minha comunidade fechada focada no mercado de futuros, onde eu compartilho as minhas operações de day trade e swing trade com os assinantes dessa sala. Você não precisa saber analisar gráficos para fazer parte dessa sala. Basicamente, você só precisa saber copiar e colar as informações que eu vou te repassar. São as minhas operações, você vai seguir as minhas operações de day trade e swing trade. Se você tiver interesse, o link vai ficar aqui abaixo na descrição e no comentário fixado para você fazer parte. Clica no link, faz a assinatura, você vai receber no seu e-mail o acesso e seja muito bem-vindo à nossa comunidade fechada focada no mercado de futuros e operações com alavancagem.